Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Vamos conjecturar aqui alguma coisa do versículo 1 ao 9. Não é nem 10, do 1 ao 9. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. O tema da minha palavra é a importância de ter experiência pessoal com Deus. Vamos aprender alguma coisa que nós encontramos aqui nesses textos da Bíblia. Vou começar com o versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então vamos lá. A primeira parte aqui do texto. No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias, junto de Manassés, foram os reis que mais tempo passaram no trono do povo de Deus, não é? De Israel, de Judá. Eles passaram mais de 50 anos no trono. O rei Uzias terminou a sua vida um rei fenomenal, extraordinário, poderoso, mas ele terminou a sua vida leproso, como consequência do pecado da soberba. Por causa da soberba, ele achou que ele era o cara e que podia fazer tudo, ofereceu sacrifício, que era só os sacerdotes podiam, resistiu os sacerdotes que avisaram a ele, e quando ele oferece sacrifício, a lepra sai à testa e ele vai então viver isolado. Agora, diz aqui o texto interessante: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. A lepra na Bíblia tem o significado de pecado. Quando o pecado foi removido, algo de extraordinário acontece na vida de Isaías. E aqui a gente pode tirar uma conclusão, um ensino para nós. Será que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser removida para que a glória de Deus se manifeste? Será que tem alguma coisa na minha vida, na sua vida, para ser removida, para Deus nos levar para uma nova estação? É para você pensar. Agora, olha o poder da influência. No ano que morreu o rei Uzias, morreu de lepra. Lepra significa pecado, tem o simbolismo do pecado, e Isaías também estava em pecado. Isaías também estava em pecado. Você vai ver no conjunto de textos que nós vamos ler. Olha a influência. O rei errado, levando gente a cometer erro. Isso vale para o pastor, isso vale para a tua casa, para a tua família. Sabe? O poder da influência. Seja do pecado ou seja da santidade. Seja vida com Deus ou vida separada de Deus. A gente vai exercer uma influência. Como você sabe, todos nós fomos chamados para liderar alguma área da vida. Agora, o texto também diz uma coisa importante. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Está falando de uma experiência pessoal com Deus. Aprende, irmãos. A experiência dos outros nos edificam. A nossa experiência com Deus nos marca. A importância de termos experiências com Deus é que elas vão nos marcar. Quando a Bíblia fala de um outro período, que é muito interessante, que é o governo dos juízes, o capítulo 2 do livro de Juízes é um resumo do livro. E no versículo 10 vai dizer: e foi congregada, depois da morte de Josué e dos anciãos, foi congregada uma nova geração que não conhecia o Senhor nem a obra que fizera Israel. Aí, meu amigo, os caras foram servir a deuses estranhos. Esse é um perigo. A falta de experiência pessoal com Deus. Nós não podemos viver da experiência dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quantas experiências eu já ouvi na minha vida cristã que me edificou, mas eu não lembro mais delas. Experiência dos outros. Quantos testemunhos você já ouviu? Que quando você ouviu te alegrou, até te despertou,
Até te ajudou? Você lembra mais? Não. Agora, meu filho, meu querido, meu amado, as experiências que eu tive com Deus há 40 anos, há 45 anos, há 30 anos, há 20 anos, essas eu não esqueço. E eu acho que é a mesma coisa com você. Nós precisamos que essa geração que está aí não apenas ouça do Evangelho, não apenas assistam culto, mas que eles tenham uma experiência profunda com Deus para marcar as suas vidas. É isso aqui que é muito importante. Ele está dizendo aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive a experiência. Número 3, vamos ler do versículo 1, e aí eu vou esticar até o 4. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Isaías tem uma experiência com Deus, e você precisa aprender que experiências com Deus, elas não são iguais, podem ser parecidas. Porque cada um de nós tem uma vivência, tem um momento, né? E a fonte é a mesma, mas a experiência é diferente. Jeremias veio a palavra do Senhor. Já para Ezequiel, teve visões de Deus. Já para Daniel, teve revelações de Deus. Já para Isaías, uma manifestação, uma experiência impactante. Então, querido, as experiências com Deus não são iguais. Não queira que você tenha uma experiência. Eu queria que aquele irmão contou uma coisa tão linda, se acontecesse comigo. Cada um é cada um. Desculpa a expressão, não está na Bíblia. Cada um no seu quadrado. Porque Deus não faz igual na nossa vida. Porque nós somos indivíduos, a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Então Deus conhece as demandas individuais e as experiências são diferentes, mas a fonte é a mesma, o Deus Todo-Poderoso. Agora, olha o versículo de número 5. Eu acho muito interessante. O versículo número 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Querido, experiência com Deus gera consequências que vão marcar você e vão mudar a sua história. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí ele vai falando da experiência. E quando ele tem essa experiência, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, como estou. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Quem eu sou? E habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem está à minha volta? Quem se relaciona comigo? Agora, quando você reconhece seu estado, e quando você reconhece quem você é, você está fazendo uma coisa fundamental no mundo espiritual, que é confissão. E a confissão produz perdão, a confissão produz purificação, a confissão produz regeneração, a confissão produz transformação, a confissão produz vitória e a confissão produz salvação. Provérbios 28:13 diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele é impactado, ele tem uma experiência com Deus, a vida dele vai mudar. Desculpa eu dizer e repetir aqui. Tem gente que vê tanto anjo, tem tanta revelação e continua com a vida cristã sem vergonha do mesmo jeito. Eu queria saber que anjo esse povo está vendo. Que visão é essa que essa gente está vendo? Vive aqui, acolá, corre aqui, e tem viu, e ali viu também, e ali tem a profecia, e ali tem um cara que lê o CPF, ali tem outro que lê o CNPJ, e ali tem outro que revela a placa de carro. Anda correndo para lá e para cá, a mesma vida sem vergonha. Que conversa é essa, gente? Experiência com Deus muda a nossa vida, nos leva para uma outra estação. Experiência com Deus para ser a mesma coisa, como é que pode?
E outra, a experiência com Deus nos dá discernimento espiritual. Ele discerniu o ambiente. A experiência com Deus faz você discernir pessoas e um ambiente. Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele discerne o ambiente. Como é que você não discerne essa pessoa que anda com você? Como é que você não discerne esse namoradinho da tua filha? Como é que você não discerne essa pessoa que está andando com a tua mulher ou com o teu marido? Essa pessoa que agora coloca você para estar contigo. Você não tem discernimento para saber quem é? Quem está botando dentro da tua casa? Com quem tu anda no restaurante? Com quem você cria amizade? Meu irmão, experiência com Deus dá a você uma visão de coisas que ninguém vê, o homem natural não vê, mas você vê. Porque você tem discernimento espiritual, porque você teve uma experiência com Deus, então você não é mais o mesmo. Agora olha o versículo de número 8, a primeira parte desse versículo. Não, desculpa, versículo 6 e 7. Quase que eu pulo um. Olha aqui o versículo 6 e 7. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Escute, experiência com Deus não pertence ao mundo abstrato, pertence ao mundo concreto. Experiência com Deus não pertence ao mundo abstrato, pertence ao mundo concreto. Os serafins que ele viu na visão, agora toca. Quer dizer, se torna concreto. Por isso que eu digo, tem gente que vê tanta coisa, vê tanto anjo, vê tanta luz, vê tanto fogo, vê tanto poder, vê tanta brasa, anjo com bandeja na mão, anjo distribuindo bênção, anjo distribuindo milagre. Como, meu irmão? Quando é que isso vai ser real? E Deus fala tanto, é tanta profecia aqui, falou, mas Deus já falou comigo 10 vezes, aleluia, glória, já falou 20 vezes comigo, e não acontece nada? Experiência com Deus não fica no campo do abstrato. Experiência com Deus nos leva para o campo do concreto, do real. Se Deus falou com você, vai acontecer. Se Ele disse que vai abrir a porta vai ser aberta. Se Ele falou que vai ter milagre, o milagre vai acontecer. Que Deus é esse? Agora eu vou dizer uma outra coisa. Deus fala tanto com gente. Não, pastor, porque Deus me deu uma direção. 3 meses depois, não, já não estou fazendo mais aquilo não. Mas, rapaz, o teu Deus muda tanto assim. Mas que Deus incoerente que não sabe o que quer. Deus fala uma coisa. Não, Deus, pastor, Deus me deu uma direção. E eu aprendi uma coisa e ensino para os pastores aqui, que eu aprendi com o meu mentor, pastor José Santos. Quando alguém vem para mim, pastor, que eu quero fazer isso, vou fazer isso, Deus me dirigiu, Deus falou, não sei quem revelou, eu não discuto com Deus. Aprenda, senhores, eu não discuto com Deus. Eu vou discutir com Deus? Eu posso ver o maior absurdo, o camarada abriu a boca e vai dizer que foi Deus que falou, foi Deus que revelou. Eu não discuto com Deus, eu discuto com o ser humano. Segundo, quando alguma ovelha chega para mim dizendo que vai fazer e pede oração, eu não dou uma palavra. Quer que eu ore por você? Senhor, aqui está o teu filho, abençoa. Pum! Agora, quando uma ovelha diz, pastor, eu estou bem indeciso, me ajuda. O que é isso? Eu tenho esse caminho e tem aquele. Aí eu vou dizer para ele, se for por aqui, pode dar nisso aqui. Se for por aqui, pode dar naquilo outro. Mas você é que decide. Eu não decido por vida de pessoas. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, muito cuidado. As pessoas vêm como se Deus estivesse falando, como Deus não falou nada. E botam Deus na canoa furada que eles estão. Ou então bota Deus naquilo que eles querem. Na axiologia deles. Agora, olha que coisa interessante. Olha o texto que está dizendo aqui. O texto está dizendo o seguinte.
Isso aqui é muito importante. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Deus é preciso. Ele vai tocar onde é necessário. Deus não erra. Ih, era na boca, mas tocou na perna. Oh, meu Deus, oh, anjo terrível. Esse anjo é mirolha. Esse anjo não acerta. Irmão, deixa de besteira, meu irmão. Qual era a necessidade do profeta? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Onde é que veio a ação de Deus? Na necessidade. Qual é a necessidade? Lábios impuros? Então o anjo vem, toca. Precisamente. Fica tranquilo. Deus vai agir precisamente, milimetricamente na tua necessidade. Deus não erra. Quem erra sou eu e você. Deus não. Agora sim, vamos para o versículo 8, a primeira parte. Olha o que diz aqui. Depois disso. Depois disso. Depois da revelação, depois da experiência. Ei, eu tenho uma declaração profética para você. Recebe aí se você quer. Com Deus tem muito depois. Ai, mas Deus fez um grande milagre. Tem depois. Mas o Senhor curou de uma enfermidade terrível. Tem depois. Mas abriu uma porta de um negócio. Tem depois. Me deu um grande livramento. Tem depois. Deus não só tem uma experiência para você, não. Deus não age só de uma maneira. Depois disso, depois dele ver a glória de Deus, depois dele ser tocado pelo Senhor, tem mais? Tem mais. Eu declaro profeticamente para a tua vida, para você tem depois. Eu não sei se aconteceu algo de extraordinário, se uma porta aberta foi aberta grande para você, eu não sei. Ou se ainda não abriu, pastor, eu tenho só a experiência da salvação, mas vai ter depois. Pastor, ainda não vi nada de extraordinário acontecer, vai ter depois. Pastor, eu só vi uma portinha aberta, vai ter depois. Pastor, ainda não vi nenhum milagre, vai ter depois. Ei, recebe aí, povo. Tem depois com Deus. Não é apenas um caso, não é apenas um fato, não é apenas uma coisa. Com Deus tem depois. Aleluia. Agora vamos para o versículo 8 e 9. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Agora Deus vai tratar com o profeta numa nova dimensão. Primeiro, ele vê a glória do Senhor. Segundo, ele é tocado pela glória do Senhor. Terceiro, ele vai ouvir a voz de Deus. E quarto, uma etapa superior. Não é a experiência em si, mas o que a experiência produz para você obedecer o propósito de Deus. Aqui é que está a chave. A etapa vai crescer. Ele vê a glória de Deus. Tem crente que fica só aqui. Anjo, aleluia. Vi uma coluna de fogo passando por aqui. Tive uma revelação de Deus. Legal. Segundo, ele vê a glória. Depois ele tem uma experiência pessoal com a glória de Deus. Um anjo tocando nele. Depois, ele vai ouvir a voz de Deus. Para que isso tudo? Deus não quer que você fique só na experiência, meu irmão. Deus não quer que você só se alegre com o poder, com o fato. Deus permite tudo isso para levar você a obedecer o seu propósito. É isso que os crentes têm que entender. Ou você pensa que Deus manifesta a sua glória só para você ficar pulando e dando cambalhota? Deus manifesta a sua glória só para você falar língua estranha dentro da igreja? Ou para você se alegrar? Não. Tem coisas maiores.
Primeiro, a revelação da sua glória. Depois, a manifestação da sua glória no homem, no profeta. Depois, Deus fala com ele. Olha aqui como é que é a sequência. Não é para você ficar só num estágio. Agora, olha que coisa interessante isso aqui. A maneira que Deus fala. Deus fala de maneira que você possa entender. Deus fala de maneira objetiva. E Deus fala manifestando a sua vontade. Deus não tem conversa fora para ficar jogando com ninguém. Quando Deus fala, você entende. Quando Deus fala, Ele é objetivo. Quando Deus fala, Ele revela a sua vontade. Irmão, eu vi um mistério na sua vida. Tu não viu nada, o mistério não é para você, é para Deus. Que pataquada é essa? Eu vi um mistério. Uma vez eu fui numa casa de... um culto numa casa de bacana que me convidaram para falar, numa cobertura em Copacabana. Aí, me convidaram para ir lá. Aí eu fui com o pastor Francisco Nobre, que foi comigo, lá. Me acompanhou. Só gente top. Aí tinha lá uma serva de Jeová, vamos falar assim. Fica melhor. Aí, irmão, ela chegou para o pastor Francisco e falou para ele, eu vi você com uma mala. Você está entendendo? Ele, não. Uma mala, posso passear. Ele falou, não estou entendendo. Entende então esse mistério? Eu falei, se é mistério não é para ser entendido. O que é para ser entendido é revelado, o mistério é para Deus. Fica um jargão no meio pentecostal, de ignorância teológica. Aí, recebe aí esse mistério. Ei, mistério não é para você receber. Mistério é para Deus. Você só recebe o revelado que você entende. Irmão, eu vi assim um negócio na sua vida. Que negócio, irmão? Detalhe aí para mim o que você viu. Você viu um negócio? O que é negócio? Como é que... Deus não é Deus de confusão, gente. Está dizendo aí, Deus não é Deus de confusão. A confusão pertence ao capeta, não a Deus. Se Deus falou alguma coisa para você que você não entende, Deus falou uma coisa para você que trouxe maior confusão no teu casamento, não é Deus, irmão. Seja a par de Cristo o árbitro dos vossos corações. Se alguma palavra traz confusão para você e não paz, já começa a dúvida se é Deus que está falando. Que Deus é esse que fala que deixa você perturbado? Que Deus é esse que fala e deixa você na maior crise conjugal? Que Deus é esse que fala e que você tem medo e incerteza? Deus falou para Isaías e ele entendeu perfeitamente o que Deus estava falando. Se Deus vai falar com você, você vai entender perfeitamente. Não, olha, irmão, Deus falou por essa profeta uma parte, mas depois tem uma outra profeta, que é uma outra parte. Depois você tem que ir na casa do irmão João, sapatinho de fogo, que é a conclusão disso. Faz isso comigo, não. Ei, nós somos maduros. Nós não chegamos agora no movimento pentecostal. Vamos ser maduros, gente. Eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus revela. Eu creio em profecia porque eu sou pentecostal. Eu creio em visões de Deus. Eu creio nisso tudo. Mas o povo fica atrás de tanta coisa. É uma inversão. Não foi Isaías que foi atrás. Foi Deus que se manifestou. Cuidado para você ir atrás de Deus e encontrar o diabo no meio do caminho. Porque Deus não se vai atrás. As pessoas estão atrás de ouvir Deus. Querem pontos de contato. Querem coisas reais. Ou uma palavra profética, mesmo que não seja uma asneira para a tua vida. E o óbvio, eu estou contigo, meu servo. Eu preciso de alguém profetizar isso para mim. Eu tenho a Bíblia! Estão falando profecia que já está aqui, meu irmão. Aleluia, Deus falou comigo. Que Deus falou contigo, rapaz. Está na Bíblia aqui. Eu que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou precisando de profeta para vir dizer isso para mim? Eu estou precisando de alguém para vir dizer, aí o crente não conhece a Bíblia e fica comendo essas comidas por aí. Oh, Deus, que coisa linda que o Senhor falou comigo hoje.
Está escrito há 2000 anos aqui. Mas que revelação estupenda. Tem 3000 anos, já foi falado para Davi. Ô igreja, ô povo de Deus, acorda, meu irmão. Acorda. Agora escute, que coisa interessante. É que relacionamento com Deus não é monólogo, é diálogo. Olha só. Deus vem e diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se cala. Aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus diz: então vai. Até para Deus continuar falando com você, Ele quer te ouvir. Nós não temos um Deus tirano que fala o tempo todo. Nós temos um Deus de relacionamentos pessoais. Deus fala com você e você fala com Deus. Deus fala com você e você fala com Deus. Deus fala com você e você fala com Deus. Esteja atento ao que Deus fala com você e também diga para Deus detalhadamente aquilo que está no teu coração, ou aquilo que é a tua dificuldade, ou aquilo que é a resposta que você precisa. Meu irmão. Agora preste atenção a isso aqui. Deus não passa para uma outra etapa enquanto não tiver concluído aquilo que Ele está tratando. Deus não passa para uma outra etapa enquanto Ele estiver ainda tratando de algo que Ele não concluiu para você. Deus trabalha com etapas. Primeiro tem a revelação. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Viu? Está vendo? Está vendo aí? A minha glória. Agora vamos para a outra parte. Você vai ser tocado pela minha glória. A minha glória vai sair do abstrato para o concreto. Ah, teve essa experiência? Agora vamos para uma outra etapa. Eu vou falar com você. E a gente pensa que a etapa mais importante é você ver a glória. Olha o que Deus está levando. Ele vê a glória, ele sente a glória, ele tem a experiência com a glória de Deus, ele escuta Deus, ele fala com Deus, ele aprimora o relacionamento, sabe para quê? Sabe por que está tudo isso acontecendo? Ele começa a se relacionar com Deus com o objetivo de cumprir o seu propósito. Porque a coisa mais importante no processo não foi nem ele ver a glória de Deus, nem ele ser tocado pela glória de Deus, nem ele ouvir Deus falar. É ele obedecer o propósito de Deus para a vida dele. A coisa mais importante é a obediência. Mais importante do que a revelação. Isso aqui é o processual. Deus está levando ele para coisa... Deus não trabalha inverso. Ele não trabalha do nível mais profundo para o menos profundo. Ele trabalha do nível menos profundo para o mais profundo. E a gente pensa que ver a glória de Deus é o mais profundo. Não. O mais profundo é você ter relacionamento com Ele e obedecer o propósito que Ele tem para a sua vida. Esse aqui é o nível mais profundo. Estou com a Bíblia aqui. Se você não gostou, reclama da Bíblia. Eu estou aqui na teologia. Não estou na elucubração filosófica teológica. Eu estou te mostrando passo a passo o que está no texto. E aqui, tudo que Deus faz tem uma ordem. Deus não tem nada aqui. Vou jogar isso aqui, depois jogo outra. Não. Aqui toma a experiência de você ver. Primeiro você vê a minha glória, depois você vai experimentar a minha glória. Eu vou falar com você, vou travar relacionamento para te levar para um nível mais profundo, para você me obedecer. Cumprir o propósito que eu tenho para você. O problema é que tem crente que só fica na primeira. Só quer ver a glória. Não quer nem ser tocado por ela. Só quer ver a glória. São etapas, filho, cresça. Não dá para ficar na mesma. Agora, olha que coisa interessante, como é que Deus trata conosco. Deus trabalha do abstrato para o concreto, do coletivo para o individual, da experiência para a obediência. É isso aqui, é como Deus nos trata. Pode pegar a Bíblia que você vai ver isso aqui. Deus trata com cada um de nós, do abstrato para o concreto, do coletivo para o individual. Ele fala com Israel, mas fala com Daniel. Ele fala com Israel, mas fala com Davi. Individualmente, Deus trata. Fala com o povo, mas fala com Moisés. Então, Deus trata do coletivo para o individual.
E Deus trata da experiência para a obediência. Pode ter certeza, você não tem experiência com Deus para não se submeter a Ele. Isso aqui é o tratamento de Deus. E qual é o resultado? O resultado é que Isaías nunca mais foi o mesmo. O resultado é que Isaías foi o maior profeta messiânico da Bíblia. Esse é o resultado. De um homem de lábios impuros, de um homem que estava perecendo, de um homem que estava no meio de gente errada, para se tornar o maior profeta messiânico da Bíblia e cumprir o propósito. De respeito a você. O processo que Deus está submetendo cada um de nós é para levar você a você cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida. Não é apenas para você ter uma experiência. Não é apenas para você falar língua estranha. Não é apenas para você se alegrar na igreja. Não é apenas para você saber que Deus é grande. Não, é para você entender que Ele é soberano e que você só vai estar no melhor lugar da sua vida se você estiver no propósito que Deus tem para você. Esse é o melhor lugar para você estar, em obediência àquilo que Deus quer de você, e Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Você não foi chamado só para sentar no banco, só para dar dízimo, só para dar oferta. Eu te garanto que é um propósito. Você pode não estar no propósito porque você não quer vencer etapas. Você está satisfeito só com a experiência. Você está aí só com a experiência. Não. Continua. Deus quer falar com você. Se disponha. Deus quer falar com você. Esteja aberto para aquilo que Deus quer tratar com você. Esteja pronto para obedecer à direção de Deus. E nós vamos avançar. Porque esse Deus cuida de nós. Esse Deus pega alguém todo errado, todo esculhambado, todo arruinado, e levanta ele como um profeta para a glória do seu nome. Eu não sei qual é a tua origem nem de onde você veio, mas uma coisa eu sei: você é povo de Deus. Uma coisa eu sei: você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de Deus, tem propósito de Deus para a sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você não está aqui no planeta Terra para ser mais um, você não está aqui para isso, você está aqui para cumprir um propósito. Descubra, pergunte, fale, chegue mais perto de Deus. Ele vai manifestar e vai revelar o propósito que Ele tem com você. E te prepare, que o propósito que Ele tem com você não é para Billy Graham, que já foi para o Senhor, não é para T.D. Jakes, não é para o pastor Silas Malafaia, nem para o pastor que dirige a filial, nem para aquela irmã santa e poderosa ou para aquele irmão santo e poderoso. É para você. É para você. Diga aí para quem está do seu lado: Deus tem um propósito para a sua vida. Fale aí, diga aí: tem, Deus tem, Deus tem. Essa é a palavra de Deus aqui nessa noite. Se você está perdido, dizendo: o que é que Deus quer comigo? O que é que eu vou fazer? Estreite seu relacionamento. Não viva só na experiência. Fale com Deus. Ele vai se manifestar a você. E você vai ser usado poderosamente para a glória dEle.